Oi, queris! Eu sou Elaine Piovesan e esse é o canal Mães S.A. O assunto de hoje é gaslight. Queris, você já ouviu falar em gaslight? Esse é um termo que vem do inglês gaslight e significa distorcer. Gaslighting é um tipo de manipulação. É uma forma de abuso psicológico em que as informações são sendo distorcidas, omitidas seletivamente para favorecer o abusador ou a abusadora. E o intuito desse abuso é fazer com que a vítima, que ela comece a duvidar de si mesma, que ela comece a duvidar da sua memória, da sua capacidade e até da sua sanidade. É um assunto seríssimo, né? Um horror. Assim, sabe quando você encontra uma pessoa e essa pessoa diz, ai, você fala tal coisa. E você fala, não falei tal coisa, não falei isso. Você tem certeza que você não falou. Mas a pessoa é tão incisiva ali naquilo que ela tá falando que você acredita na pessoa e duvida de si mesma. Isso é uma situação clássica de gaslighting. Aliás, aqui eu quero abrir um baita de um parênteses para falar uma coisa sobre as mães. Porque nós mães, nós temos a fama de não termos uma memória muito lá das boas, né? Todo mundo fala que a maternidade ela traz um pouco de falta de memória, né? Quando a gente tá gestando, a gente perde a memória. E isso não é verdade, não tem nada a ver isso. Eu já me peguei várias vezes fazendo brincadeirinhas do tipo, não lembro mais, a minha memória saiu junto com a minha placenta. E esse rótulo que eu coloquei em mim mesma já me rendeu situações, várias, em que as pessoas se aproveitaram dessa afirmação que eu fiz, desse rótulo que eu coloquei em mim mesma, para se favorecer. Então, assim, eu também já fui vítima de gaslighting, já identifiquei vários agora, só falando aqui pra vocês. E, só mais uma coisa que eu quero esclarecer, tá? Não é nada científico que as mães perdem a memória depois que têm filhos. O que acontece é que o foco muda de lugar, porque a gente é sozinha e depois da maternidade a gente tem mais um ser para cuidar. Então, junto com isso, vem as responsabilidades, as múltiplas funções que a gente tem que fazer, e o nosso cérebro acaba se adaptando para ampliar esse campo de afazeres, né, e de pensamentos, que a gente tá o tempo todo pensando na criança. Então isso faz com que a gente se confunda às vezes, ou não lembre direito algumas coisas, mas não que a gente perca a memória, tá? Então não façam mais gaslighting com as mães. Feche parênteses. Sabe que tem até um filme que é bem antiguinho, é de 1944, se chama Gaslight, e é a partir desse filme que o termo gaslighting surgiu. Porque o enredo do filme fala de um marido, então nós estamos falando de um gaslighting machista, né? Ele fica o tempo todo minando a autoestima dessa esposa. E o filme, ele faz isso usando a luz, porque como eles têm luz a gás, ele vai lá em determinados momentos da casa lá e diminui o gás. E aí a luz tem essa oscilação. E aí quando a esposa percebe e ela comenta sobre isso, ele fica falando que ela tá louca, que é coisa da cabeça dela, e ele começa a desqualificar ela para as outras pessoas. Então o filme se passa ela o tempo todo se vendo nessa situação de abuso, sabe? De abuso psicológico. Só que esse termo gaslighting, ele surgiu nos anos 60. Olha só que coisa, nasceu junto com a mini saia, o gaslighting. E aí ele passou a ser estudado definitivamente e passou a ser usado como um termo mesmo para identificar um abuso psicológico. O gaslighting, ele eu acho uma crueldade, né? Primeiro que quando se fala em gaslighting, as mulheres são as maiores vítimas desse abuso, né? Por quê? Porque nós, mulheres, muitas vezes nos permitimos permanecer em relacionamentos abusivos, por exemplo, né? Isso pode acontecer no trabalho, quando você tem um chefe ou uma chefa que fica ali te minando, que fica ali duvidando da tua capacidade, que fica te constrangendo na frente das pessoas. Isso é gaslighting. No relacionamento amoroso, nossa, não dá nem, né? Muita gente passa por isso.
é um abuso que ele é sutil, porque ele vai minando a autoestima, ele vai desgastando a autoconfiança da pessoa até ela chegar num ponto que ela duvida dela mesma, que ela duvida da memória, da capacidade, que ela perde a autoestima. E isso é muito sério e é bem difícil de identificar, porque muitas das vezes a própria vítima ela não se dá conta que está passando por esse tipo de abuso, né? E fica muito mais difícil para explicar, por exemplo, para denunciar. Então o gaslighting, ele é muito cruel porque, como ele é um assédio constante e repetitivo, ele tira toda a energia da pessoa, né? Tem também o gaslighting familiar, né? Que é aquele em que as crianças sofrem. Por exemplo, adultos que se aproveitam da ingenuidade das crianças para fazer com que elas fiquem confusas, com que elas duvidem das suas próprias capacidades. E muitas vezes os próprios pais fazem isso. Mentem para a criança, chantagiam as crianças, fazem com que elas duvidem do que foi dito ou de um fato que realmente aconteceu. Então, assim, as crianças passam muito por isso. E é um horror que tenha pais que faça isso. Uma outra coisa importante de dizer é que o bullying é um formato de gaslighting. Então imagine o quanto que a gente tem que proteger as nossas crianças, o quanto que a gente tem que fazer com que eles entendam e identifiquem esse tipo de abuso, para que lá na frente eles consigam se defender e não passar por situações que, nossa, podem ter assim consequências para o resto da vida, né? Porque é o desenvolvimento emocional da criança, é o psicológico do ser humano. E minar isso é muito cruel. E eu acho assim, não é bobagem, né? Não é pouca coisa, não. Quantas pessoas que já sofreram por isso, ou agora você que está assistindo aí, de repente se identificou e lembrou de alguma situação dessa que você passou, e quando você vai contar pra alguém, a pessoa te desmerece, ou a pessoa é indiferente ao que você tá falando, achando que você tá exagerando, e isso realmente te afetou na vida. Então, eu acho que é muito sério isso e dá muito medo. Ai, que medo! Principalmente das nossas meninas, já que são as mulheres as maiores vítimas. Então eu penso assim que a gente, enquanto mãe, a gente tem que orientar as nossas filhas, os nossos filhos, para que eles identifiquem esse tipo de abuso e que eles consigam se defender disso. Não só do bullying, do gaslighting, mas de qualquer tipo de violência, assim. A gente tem que conversar com as nossas crianças, porque, assim, por enquanto a gente consegue deixar eles debaixo da asa da gente, mas daqui a pouco eles vão pro mundo e eles têm que estar muito preparados, né? Porque o mundo é muito cruel. Eu fico muito pensando nisso às vezes. Ai, dá uma vontade de botar na barriga de novo, né? Quando tem situações assim, né? Mas enfim, o gaslighting é um assunto que é daqueles que eu acho bem polêmicos, enfim, daqueles que precisam ser ditos, eu acho, que precisam ser destrinchados, que precisam ser jogados na roda, porque eu sou da opinião que quanto mais um assunto é falado, mais ele é destrinchado, mais ele é entendido, mais ele é compreendido e fica mais fácil da gente conseguir lidar com esse tipo de situação quando ele vem à tona. Então, vamos tentar proteger os nossos pequenos, as nossas pequenas. Eu quero que você entre nessa roda com a gente, que você curta, compartilhe, comente, traga mais gente para essa roda, porque eu acho que esse é um assunto seríssimo e como todas nós somos mães SA, eu acho que a gente tem que formar mesmo uma rede para proteger os nossos pequenos, as nossas pequenas. E se você está passando por isso, que você abra o teu olho, que gaslighting é muito sério e pode ser denunciado. Somos todas mães SA. Beijo!